Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Célio Cosme, que ele vai falar sobre ação da prece e transmissão de pensamento. Antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nada combinado, nada que a gente que tenha assim, a espiritualidade é certeira do planejamento, porque o tema é magnetismo pessoal. Tudo a ver com o que o Célio vai falar logo mais. Né? Então a lição é a lição 110, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 19, que diz assim: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E aí nós vamos às reflexões de Emmanuel diante dessa passagem de Lucas. Diz assim: Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziu o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quando lhes gozavam a companhia. Se pretende, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Nesse sentido, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se deseja influência legítima na terra, santifica-se pela influência do céu. Então, mais um convite de Emmanuel no tocante ao sentido da mensagem, no sentido da mensagem consoladora aos nossos corações e no exercício prático, né? O Evangelho de Lucas, ele traz para a gente uma reflexão, até mesmo quando a gente fala de magnetismo pessoal, da força que a gente tem do pensamento. Eu não vou esticar muito porque o nosso amigo vai falar bastante no decorrer do estudo, mas ao mesmo tempo a gente presenciar que quando a gente faz algo importante para o outro, a gente justamente enaltece esse caminho, essa proposta de edificação para nós mesmos. Não adianta eu vir aqui fazer um trabalho assistencial ou fazer um trabalho que possibilita exercício, mas se a minha mentalidade é justamente pensar na conta que eu tenho que pagar, ou então pensar numa forma que eu preciso fazer rápido, e eu não entendo que essa edificação é minha pessoal. Tanto que ele fala que, o Emmanuel lhe dá um exemplo quando Jesus esteve nessa trajetória terrena, quando ele esteve na Terra,
né? Imagina o psiquismo de Jesus nesse universo para aquelas pessoas que buscavam ali conforto, respostas, ou até mesmo uma aproximação para que ele possa ali caminhar depois sozinhos, né? Caminhar junto nos seus objetivos. Então a energia de Jesus, o psiquismo de Jesus exalava, enaltecia o amor. Então quando a gente fala justamente de orar, né, a gente usar a ferramenta da oração, que é um remédio para a cura, que muitas vezes a gente despreza, muitas vezes a gente quer recorrer a um exemplo analógico de sempre dar do analgésico, né, de aliviar a dor de cabeça com o analgésico que alivia a dor em 3 horas, em 2 horas, mas a gente não está no profundo daquela dor, em que a gente precisa ali ser medicado, que a gente precisa ser orientado para que essa dor, a gente supere essa dor ou até mesmo amenize as marcas profundas que ela traz, né? Então Jesus ele traz para dentro desse universo, e o mecanismo do pensamento é constante. A força do pensamento é constante, porque o pensamento também é oração. Então ele fala muito bem disso aqui, a gente sublimar o amor nessa fonte de pensamento, para que a gente possa justamente também fazer parte dessa transformação íntima, pensar sempre no caminho que a gente se destina a objetivar a esse caminho de transformação. Eu falo em alguns encontros, alguns estudos que a gente faz. Hoje, a espiritualidade ela tem uma alta, porque hoje os futuros médicos, existe dentro das disciplinas da medicina agora um estudo voltado de que eles entendem que a espiritualidade ela é um mecanismo de cura para os devidos pacientes, ou seja, uma oração, uma irradiação mental, passe magnético, até mesmo o contato que a gente tem de vibração para esses indivíduos, para essas pessoas que estão necessitadas. A medicina, a ciência já entende de que ela é uma poderosa ferramenta. Isso para a gente não tem dúvida. A gente já sabia disso há bastante tempo, tanto que ele fala aqui, Emmanuel fala disso. Nós sabemos da força, do poder que tem esse magnetismo pessoal, mas ele diz de que esse exercício tem que ser feito com amor. Não adianta eu fazer com a cabeça pensando numa conta que eu tenho que pagar amanhã, ou então cumprir a meta do serviço que eu tenho que cumprir amanhã. Eu tenho que me predispor, me doar, para que eu possa justamente exercitar essas ações para a minha transformação, que eu não estou fazendo para o outro, é para nós mesmos. Então, Emmanuel nos orienta o tempo todo nessa página, nesse sentido. Então, que a gente possa utilizar o nosso magnetismo, a nossa força de pensamento para enaltecer o bem, né? Espalhar o bem a todos. Vamos então elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer ao amigo Mestre Jesus, espíritos amigos que nos acompanham, coordenados por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, aniversariante do mês e mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui em aprendizado, refletindo a mensagem consoladora do Evangelho, para sublimarmos essas palavras, essas mensagens proferidas pelo nosso irmão Célio Cosme, junto com seus amigos espirituais que o orientam, para que a gente possa colocar em exercício prático no seio da família, na sociedade, mas principalmente internalizando no íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Aproveitamos que estamos aqui em sintonias de pensamentos e que possamos mentalizar em todos os trabalhadores, voluntários que participam, que frequentam essa casa, mentalizar aqueles espíritos que necessitam de consolo,
que necessitam da mensagem consoladora, para que a gente possa, em conjunto, caminharmos atendendo o convite que nos foi enviado de levar essa mensagem a todas as criaturas e, ao mesmo tempo, auxiliar esse planeta em transição, caminhando para a regeneração. Nos ampara, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra, então, para o nosso irmão Célio Cosme, que ele vai falar, então, sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. Você que manda, quer aqui? Então pode ser. Vê se tá bom. Boa noite a todos. Tá fraco demais. Boa noite a todos. Olha só. Leon Denis, no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a vontade é uma potência da alma. Se a gente não tem vontade, a gente não conquista. Por isso que a vontade, como diz Kardec, é um pensamento elevado à força motriz. Então vamos começar tudo de novo. Boa noite. Boa noite. Ainda estamos na crosta. Boa noite. Boa noite. Tem que ter vontade. O encarnado fala, meus irmãos. O encarnado fala. Não adianta a gente dar boa noite e a pessoa, boa noite, boa noite. Se está com a sacola vazia, se você não tiver força, vontade, sentimento e pensamento focado, não leva. Está com a sacola vazia. Então nós vamos falar de um tema interessante, importante, que é a ação da prece através da transmissão de pensamento. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Todo o material que a gente vai trabalhar aqui de reflexão é dentro da codificação. Aqui tem uma imagem que é foco para nós. Se Jesus orava a Deus para as suas necessidades como espírito imortal, no cumprimento de uma missão, espírito puro, ele se ligava a Deus. Então, por que nós não podemos fazer o mesmo? E aí na doutrina espírita temos ali, ó, no espiritismo, a prece é entendida como uma forma de comunicação com o plano espiritual, onde o pensamento, sentimento, onde a transformação do pensamento é a chave para a sua eficiência. Então veja só, estou sem óculos, veja só, transmissão de pensamento é a chave da eficácia. Então o objetivo que está trazendo aqui para nós é que a nossa prece, para ser eficaz, ter qualidade, ter intensidade, é necessário o quê? Pensamento. E quando a gente faz prece, a gente foca a mente no nosso desejo, na pessoa que nós queremos ajudar ou não. Quando você ora para alguém que está doente, você está pensando nele doente ou saudável? A sua intenção é que ele se cure? Um sentimento real, verdadeiro? Então, para que a gente tenha realmente eficiência, é preciso que essa transmissão mental que nós vamos ver aqui, ela seja verdadeira, do coração. Através da prece, o indivíduo, está dando para ouvir direitinho? Através da prece, o indivíduo estabelece uma ligação com os espíritos
podendo receber auxílio, inspiração, força moral para as suas dificuldades. Nós nos conectamos com os espíritos mais evoluídos do que nós, através dos nossos anjos guardiões e aqueles que vão alcançar as esferas mais altas, para que nos auxiliem, nos oriente, nos dê sugestão mental, para que a gente solucione os nossos problemas. Eles não vão resolver os nossos problemas, mas vão nos fortalecer, nos sugestionar através do pensamento situações que nos favorecem, para que a gente tenha tolerância, compreensão e ter o foco para aquela ideia que nós tivemos, que muitas vezes achamos que é nossa e não a valorizamos, que é o caminho para você seguir e alcançar o seu desejo. Por isso que é importante entender a força da prece. Ela é esse magnetismo que Emmanuel falou, um processo de atração ou repulsão. A prece espírita não se limita à forma ou palavra, mas sim à intenção, à sinceridade do pensamento e à intensidade do sentimento. Aqui ele já traz uma outra colocação, somando a primeira: intenção, sentimento. Quando você ora, como você está de nível mental a respeito do sentimento? Nós vamos ver mais na frente. Emmanuel fala: sentir é pensar. E pensar é realizar, através do impulso da vontade, do livre-arbítrio, aquilo que se deseja. Então, quando você faz uma prece, você vai sempre qualificando a prece pela sua sinceridade. E você vai dando intensidade de quanto material para que esse, de fato, percurso aconteça. Porque assim, um pensamento, a prece não vai atravessar esse teto que está aqui. Às vezes faz preces assim, por exemplo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Está pensando em nada. E aí? Qual o resultado da nossa prece? E aí a gente faz uma Ave Maria com sentimento, com vontade de que esse pensamento que você está gestando, fazendo a ideação, crie um quanto de energia mental, espiritual, no fluido quântico universal, que vai atender o nosso desejo, dentro da lei de Deus. Porque a lei de Deus, apesar de muita gente não crer, ela é meritória. Porque você vai alcançar o ponto dentro do fluido cósmico universal, aonde a lei estabelece o recurso da recompensa. Essa recompensa chama-se mérito, persistência, perseverança, para que a gente possa conquistar o que a gente deseja. Olha só, muitos contestam a eficácia da prece, pois julgam que Deus, conhecendo a necessidade de cada um, não pode mudar as leis que regem o universo, conforme aquilo que pediram. Eu peço algo, saúde para minha mãe. Ah, mas a minha mãe não pode ser curada, porque a lei de Deus, se ela fosse curada, a lei de Deus já tinha atuado. Minha mãe é uma mulher maravilhosa. É preciso que, dentro da lei do universo, a gente estabeleça o resultado. Eu sempre falo, o Chico dizia que a prece de mãe arruma a porta do céu. Então a gente precisa entender que a prece que a doutrina espírita trabalha não é a prece mecânica, não é a prece robótica, não é o número de palavras, é a intenção de quem ora. Sentimento trabalhando na natureza do pensamento, para que a gente crie um campo de ideação e radiação na nossa psicosfera, que a gente atraia coisas boas. Por isso que quando a gente tem ódio, a gente está em ondas que vão nos relacionar com aqueles que estão no mesmo padrão vibratório do ódio. A palavra que nós dizemos, ela já é um ato, já é um efeito, como diz Emmanuel no livro Serra dos Médios. Eu desejo, eu sinto, eu penso,
eu executo e eu atraio. Por isso que é necessário que cada um faça aquilo que deseja com vontade. Quantas pessoas hoje falaram assim, eu vou ao centro hoje? Não estão aqui. Por que não estão aqui se você se programou para vir ao centro e a partir de 4 horas da tarde começou a ter pensamento de não vir ao centro? Aonde você vai investir em você? Porque se você não investir em você, ninguém vai investir. Não adianta eu esperar que alguém venha me chamar para ir ao centro ou participar. Eu sei já o que eu preciso para me melhorar. E aí a gente deixa de vir ao centro num dia que você tinha decidido vir. Só que uma sugestão mental sutil de um espírito inferior que não tem simpatia por nós ou um membro da família, que ainda tem algum sentimento nocivo com nós, vai nos influenciar e te tira hoje do centro espírita. Hoje é terça-feira, nós estamos na idade. Se você não veio hoje, eu deixo você vir na outra semana. Depois eu te tiro de novo. E ele faz uma sequência lógica, experiência de vida. Ele te faz uma sequência lógica. Quando você vai ver, você está fora do centro espírita, não sabe por quê e continua sempre da mesma vez. Vai sofrer, vai se aborrecer, vai ficar preocupado e vai voltar para o centro de novo pela dor. Só que a dor é maior. Porque a dor é forte no espírito imperfeito. Eu falo porque o meu filho desencarnou aos 28 anos. E eu tenho 78 anos. Quem é espírito mais evoluído? Eu e meu filho. É o Rafael. Porque aceitou vir e dizer assim, pai, ou o senhor muda, ou o senhor se destrói. Porque a lei. Então, quando você tem a doutrina espírita como consciência Deus e sentimento Jesus, você tem que educar este processo e você vai conseguir a sua paz necessária. Porque quem faz prece se conecta a espíritos de acordo com a sua projeção mental. Não adianta eu ficar gritando por Jesus, meus irmãos, como eu vejo às vezes no meu quadro familiar. Pelo amor de Deus, Deus já é amor. Deus tem a vontade que a gente seja feliz. E a gente vive que seja feita a vontade de Deus, está na mão de Deus. Deus colocou-nos todos nós com as ferramentas que precisamos para a gente crescer, ser melhor, ser feliz, ter paz interior. Então, doutrina espírita, para mim, é terapia, para mim é uma verdade, porque a razão, bom senso e a lógica mostra que quando eu me conheço, eu sei que eu mereço. E quem não se conhece não adianta. Eu me acho um homem alto, vamos ver se você me lembra assim. Eu me acho um homem alto, loiro, olhos azuis, corpo sarado, cabelo parafinado e também tatuado. Está me vendo assim? Você que está rindo aí. Não tem condição, cara. Entendeu? Então eu não posso ser aquilo que eu não tenho condição de ser. Querer aquilo que eu não tenho como. Então não adianta eu fazer prece, 30 vezes a prece, a mesma prece, pedindo a Deus que me ajude. Se eu não estou caminhando aqui para fazer aquilo que eu posso fazer pelo meu pedido. Por isso que a doutrina espírita é a racionalidade pura. Olha só que sempre a lógica. Olha só. Pois se assim fosse, a eficácia da prece depende de Deus. Se assim fosse, Deus não teria dotado o homem de livre-arbítrio. E o homem não poderia ter iniciativa diante das circunstâncias sem que pudesse evitar aquilo que lhe desfavorável. A pessoa não vê o centro, é o livre-arbítrio dela. Só que essa responsabilidade é dela, por isso a lei de Deus é meritória. Por isso que eu digo, aquele que conquista é o que trabalha, é o que dá o testemunho. Porque falar de Jesus é mole, é só estudar.
Agora, cumprir o que Jesus ensinou, que é a dificuldade. E é simples amar o próximo. É simples crer em Deus, não um antropomorfo, não aquele que pensa como nós, encarnados, mas uma inteligência suprema. É a causa primária de tudo, de todas as coisas. Então essa diferença é que faz a gente entender que a opção de escolha é minha. Deus me deu essa condição. Eu posso escolher as boas coisas ou não boas coisas. Eu vou reclamar de quem? Às vezes eu encontro com família, familiares, a gente fala assim, se a gente tivesse ouvido o que a nossa mãe tivesse nos dito, a gente não sofreria tanto. Mas a gente, com a informação da mãe, achando que a gente, porque tem formação superior, era mais inteligente do que a mãe. É ou não é? Aí depois você faz as lambanças da vida e vai correr para quem? A primeira que você corre? A mãe. Porque a opção que nós espíritos fizemos era equivocada, ou até errada. Mas usando o livre-arbítrio. E na pressa é a mesma coisa. A prece, lei natural, amor, caridade, justiça e bondade. Deus é maravilhoso, mas também é justo. Deus é misericordioso, mas também é justo. E isso a gente não aprendia, a gente não conhecia. E a prece não era como é formatada na doutrina espírita. Se é robótico e mecânico, disco, não é com a doutrina espírita. É preciso falar com o coração. Eu sempre falo isso, Jesus é coração, Deus é consciência. Quando você faz uma prece com sentimento para sua mãe desencarnada, com a imagem da sua mãe, você sente a reação desse dinamismo, magnetismo que o Emmanuel falou agora com o Felipe. Porque a minha psicosfera irradia amor da minha mãe somado com o meu amor por ela. E eu encarnado tenho esse campo de radiação de um amor dobrado. E aí isso mexe com as emoções da gente, do amor. E a prece é muito comum isso. Nosso grande professor Herculano Pires. O verdadeiro espírito em sua transformação moral. Os espíritos do Senhor podem auxiliar-nos, mas o trabalho de nossa transformação é principalmente nosso e deve ser realizado por nós mesmos. Então não adianta ficar esperando que o outro faça por mim aquilo que eu tenho que fazer. Então eu faço o melhor hoje, para ser melhor hoje, para fazer melhor ainda amanhã. Isso é do Cortella. E Herculano Pires foi um guerreiro e um grande professor nesse contexto. Incomodava muita gente, porque é preciso que o indivíduo faça a sua parte. E aí a gente tem, no Livro dos Espíritos, a questão 479, a seguinte colocação de resposta. A prece é o poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não basta murmurar palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não os que se limitam a pedir. Olha que colocação maravilhosa dizendo que Deus me socorre, mas Deus vai esperar que eu trabalhe para que o meu desejo aconteça. Sugestão mental, um campo de ação diferenciado, algo que eu não tinha capacidade de desenvolver, mas vem o primeiro ponto, eu entro nessa imagem e essa imagem se transforma para mim no resultado de um processo qualquer. Eu tenho um colega que é espírita que fala assim, Celinho, eu desenvolvi a paciência porque eu sempre saía da feira e esperava um ônibus. Aí demorava, eu reclamava. Eu parei de reclamar e comecei a conversar com os espíritos quando eu saía da feira, até chegar no ponto de ônibus. Meus irmãozinhos espirituosos, eu estou com 2 sacolas pesadas. Se vocês puderem me assistir,
pelo amor que vocês têm por mim, me ajude. Ele disse que no primeiro sábado, depois de ele fazer a oração na feira, quando ele vinha caminhando, ele viu o ônibus que já estava passando no meio não sei, uns 50 metros do ponto, e aí ele perdeu o ponto. Ele falou, Celinho, eu não reclamei. Eu continuei todo sábado orando. Você sabe que agora eu chego a questão de 5, 10 minutos, no máximo passo um ônibus lá para o bairro. Para ele é atendimento. Não é que eu trocar os pontos de ônibus. Mexer na hora que ele vai se movimentando na feira e ele não observa. Por isso que eu falo, as coisas pequenas que acontecem na nossa vida têm o dedo de Deus. E a gente não observa. O espírita tem que observar ele como espírito encarnado nos mínimos detalhes. Entendeu? E Kardec diz assim, ó, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso, ele não torne melhor para o seu próximo. Você pode vir ao centro espírita todo dia, tomar 50 passos por mês, beber 1000 litros de água purificada por mês, mas se você não muda, você não se altera, o seu perispírito, o seu corpo físico, você espírito, não atua. A gente ouve muitos casos de saída de centro. E um caso interessante é que uma senhora médica mudou para um apartamento, morava em um lugar, e ela, quando ia para o centro de branco, ela levava a garrafinha para a frutificada dela. Ela ia sempre de branco, saía do hospital. E aí a vizinha achou que ela estava levando, descobriram que ela levava água para o centro, e os vizinhos começaram a dar água, garrafa de água para ela trazer para o centro. Os vizinhos. Ela estava trazendo para o centro 10 garrafas d'água para ser frutificada para os vizinhos. Aí ela começou a chamar os 10 da garrafa frutificada. Alguém viu? Alguém foi? Não. Aí ela falou, então não tem que trazer água frutificada para vocês. Já matei a sede que vocês tinham. Como que a gente consegue as coisas se a gente não tem persistência, se a gente não persevera? Nós vamos voltar para a Terra, não vai ter jeito, vamos voltar. E vamos pegar uma classe de espíritos, que estão fazendo um trabalho muito para ter que fazer um trabalho muito pesado. Por quê? Porque esse processo é preciso que a gente entenda o espiritismo, para que a gente fale sobre ele, comente sobre ele e motive as pessoas. Eu vi uma palestra de um bravo que vou te contar, até eu fiquei preocupado. Porque só falou o negativo. Se motiva através da doutrina, que é a realidade de todos nós. Tá? Olha só, vamos ver aqui agora. Onde está o poder da prece? No pensamento. O poder da prece está no pensamento, não depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Por quê? Porque basta eu pensar, eu estou na oração. Mentaliza aquele Jesus que eu gostei no primeiro slide, ajoelhado, orando a Deus. Imagine só essa imagem. Se você, com essa imagem na mente, trabalhar essa imagem, você está trazendo para você energias mais equilibradas. Aí você vai orar. Está pensando na conta do cheque especial. O gerente não vai te atender. E você não entende como eu posso ser ajudado. Pense no como você vai ser ajudado e não na dívida que você tem. Como que o Espírito vai trabalhar um campo de energia para me ajudar se eu estou na energia no sentido contrário, no negativo? O pensamento é aquilo que a gente sente, deseja e realiza.
No estudo dos fluidos na Gênese, os Espíritos fazem uma colocação que é importante para todo mundo e a gente pode fazer o contrário do nosso benefício. Diz o seguinte: o cidadão encarnado planeja um assassinato de uma determinada pessoa até a execução do ato. Na medida que ele toma uma certa conscientização e não faz isso no plano material, ele realizou tudo no plano espiritual. E isso reflete no perispírito dele como um espelho e fica no arquivo. E aí, por que a gente não pode inverter o processo? Coisas positivas. Cria a ideia e você executando as coisas e sendo para o bem. Isso é doutrina espírita. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que treinar, como diz de novo. A gente tem que treinar. Eu falo sempre, criar hábitos para criar valores de espírito. Né? A minha companheira, eu falo sempre, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ela fala assim, tem dia que eu não aguento. Você vai para lá, amor, você vem para cá, me ama. Você... Não é possível, isso é overdose. Falei, mas eu preciso desenvolver o hábito de falar amor, minha filha. E a mulher que eu amo você, não posso falar isso à mulher do vizinho. Como que nós vamos desenvolver? Um homem, então, tem uma dificuldade danada de falar que ama. A gente já casado 35 anos, fala para a mulher que ama, pelo menos no sábado, no domingo. Como que você vai desenvolver um amor se você não faz ele um processo de vida? Aí tem uns colegas meus que falam assim, Carol, você dificulta tudo. Eu não estou dificultando nada. É a realidade, cara. E nós vamos ver aqui, agora, a transmissão do pensamento. O Espiritismo permite que compreendamos a ação da oração por meio da transmissão do pensamento, seja quando oramos por nós ou pelos outros, o encarnado ou desencarnado, um doente, um santo, um desejo maior, profissional. A oração serve para aquilo que você deseja. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico universal contido em todo o espaço. Da mesma forma que o nosso planeta e nós mesmos estamos mergulhados na atmosfera. Não tem uma atmosfera desse recinto, nós estamos dentro dele. Imagine o fluido, energia meteorológica que está aqui. Imaginemos o fluido cósmico universal aqui. Cada pensamento está sendo trabalhado. Em nosso benefício ou não. Então, se nós estamos sentados aqui, o pensamento está lá no jogo do Flamengo, você está preocupado? É lá que você está, você não está no centro. Por isso Kardec diz, aonde está o seu pensamento, lá está você. Então, por isso que muitos de nós, às vezes, reclamamos da casa. Eu não consigo isso, não consigo a música, o passo não foi legal. Mas olhe primeiro para você. Se você está em condições de recepção. Tá? O fluido cósmico universal é o condutor do pensamento que se propaga ao infinito. É um elemento magnético em que as energias se conectam sem se tocar. Tá? Então, olha só, dentro do fluido cósmico universal, nós precisamos chegar nas perfeições. E temos as imperfeições e as perfeições. Nós saímos da animalidade e vamos chegar em diretude. Essa é a nossa história. Você pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar desse aqui, mas nós estamos mais lá para cima, o azul. Então você vem evoluindo, vem crescendo, né? Sai da materialidade e vem para a espiritualidade. E olha aqui, a influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão, bom senso, lógica. Este é o processo. E você vai vir caminhando em direção de quê? Na influência da lei de causa e efeito,
pelo conhecimento eliminando a ignorância, sendo responsável o empirismo através da sabedoria e o instinto pela razão. E muitos de nós ainda temos instinto. É só ver o número de mulheres que são mortas pelos maridos por alguém da família. Né? O instinto de posse ainda animalizado. Então a nossa prece vai se encaixar dentro desse quadro, que é a história do Fluido Cósmico Universal para nós encarnados. Olha o que Emmanuel fala em Seara do Médium, capítulo 2, cartão de visita. Cartão de visita. Em qualquer estudo espírita, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. No pensamento está a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade. Todos nós somos médiuns, os mais insensíveis são considerados médiuns. É a vida íntima que palpita na condução de todo o recurso psíquico. O que Emmanuel está falando? O primeiro contato que nós temos com a espiritualidade é através do pensamento. O espírita precisa estudar pensamento, precisa entender e compreender o pensamento. É o cartão de visita, e Emmanuel dá uma aula para nós. Ele diz assim: quando você tem desejo, você tem sentimento. Ele diz: quando você tem sentimento, você pensa. Pensando, você realiza, realizando, você atrai. Olha, interessante. Eu tenho um desejo, trabalho meu sentimento, vem meu pensamento, eu tenho um ato mental ou físico, atraindo e refletindo. Então eu recebo a energia e reflito essa energia. Se é positiva, eu reflito coisas boas. Se é negativa, eu reflito coisas boas. As minhas companhias espirituais. Então a gente às vezes tem alguma incomodação orgânica porque a gente saiu de um ambiente pesado. A conversação nos trouxe, através do meteorológico, uma desfigurização do perispírito do campo de energia. Tá bom? Aí diz ele assim, olha só, e refletindo, estende a própria influência acrescida de fatores de indução que é a radiação do grupo a que te afina. Fatores com o grupo que te afina, de radiação. Você se afina com quem através do seu pensamento? Com a vitória ou com a derrota? Com a saúde ou com o sucesso? Com o fracasso? Com a vitória? Então, quando a gente acorda de manhã, que a gente vê que está ainda encarnado, qual o primeiro movimento do espírito? Nossa, está muito frio. Eu tenho ido aquele trabalho, aquele meu chefe enjoado vai falar outra vez as mesmas coisas comigo. Você quer o quê? É outro dia. São mais 24 horas para você fazer diferença no dia anterior. Vendo e sabendo que você tem a prece, através do pensamento, de conseguir diferenciar as coisas. E se você já fez alguma prece para o seu chefe? Você já fez alguma prece dentro do seu campo de trabalho? Pedindo harmonia, equilíbrio, estruturação? Porque a gente só faz julgar, não adianta. O que a gente pode fazer? É igual o parente difícil, a gente sabe que é difícil, mas se você abandonar, não adianta. Se você recusar, não adianta. É entender e compreender que aquele espírito ainda não tem o despertamento necessário a ter um pensamento como o seu a nível espiritual. Porque ele está preso à viciação, está preso a determinados processos de imperfeição, que é característico dele, e ele não está conseguindo vencer. Por isso que eu sempre digo, a cruz de cada um é de cada um. Não tem como pegar a cruz do meu filho e colocar no meu ombro, porque ele tem as provas dele a cumprir.
Agora eu vou ajudá-lo a carregar a cruz dele, ele. Assim que se faz. E tem gente que entra em processos de desarmonias psíquicas porque quer que o outro faça aquilo que ele deseja e quer que se movimenta em cima. Não adianta. A cada um aquilo que está planejado através da sua encarnação. Tá bom? Eu sei porque a minha mãe se preocupava com Deus e todo mundo. Ela desencarnou cedo, meu pai da mesma forma. Não estou dizendo o que eles queriam dizer, mas a gente hoje entende que aquelas educações de pegar o outro e botar no colo e levar, não tem como. E a gente tem no Espiritismo. Se você tem como doar, servir, faça. Emmanuel, eu aprendi o que é amor com Emmanuel. Emmanuel diz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e outros livros dele, sempre de uma forma toda figurada ou não, que quem ama é servidor. Serve o outro sem exigir nada em troca. Seja quem for, na rua, no trabalho, em casa, no social, onde você estiver. E aí a gente, às vezes, faz coisas esperando algo do outro. E o outro não vai fazer para vocês. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem como que a gente fica. Eu fui trabalhar fora. Eu estava numa empresa, já tinha aposentado, estava numa empresa, eu fui a Ouro Preto. Deu um serviço lá. Aí eu encontrei lá aquela pulseirinha que a mulher usa no tornozelo, que eu tinha dado para minha mulher quando eu a conheci. Só que as pedras eram muito grandes, era caro a pulseirinha mesmo. Aí eu falei com o Uri, falei, amigo, você não pode fazer com pedrinha menor, não? Ele falou, posso. O senhor vai embora quando? Eu falei, não, vou daqui a 2 dias. Então só vim amanhã pegar. Eu falei, quanto fica? Ele fica baratinho. Falei, mas é baratinho, mas essa aí, então, não sei como é que vai ficar. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo que a pessoa pagar. Aí tá bom. Aí eu cheguei lá, estava igual, semelhante, né? Aí o que eu fiz? Perguntei quanto era. Ah, não, ainda não tinha perguntado. Aí eu botei no estojo de veludo, papel todo bonito, cartão, tudo lindo. Aí perguntei o preço. Aí quando ele deu o preço, eu falei assim, só 12 vezes no cartão. Ele falou, tranquilo, 12 vezes no cartão. Vim para a Volta Redonda. Café da tarde. E o menino por cento, os adolescentes, eu e ela para tomar café. Falei, vou fazer um gol de Copa do Mundo. É um gol de Copa do Mundo. Aí cheguei e falei assim, trouxe uma lembrança para você, que você vai gostar muito. Olha a fala, você vai gostar muito. Aí eu dei. Ela abriu, que estojo bonitinho. Nossa, sério, quase igual àquela minha, né? Obrigado, vamos tomar café. Eu falei, cara, eu vou pagar 12 vezes esse café. 12 vezes. Porque eu coloquei na minha mente algo que pertencia ao outro fazer. Não vai acontecer. E a gente fica preocupado. E a gente fica aborrecido. E a gente entra aqui e que vai ficar desejando algo no outro. Não tem como. Isso é espiritismo. Quando eu entendo o que eu vou fazendo, isso é o amor que o mundo fala. Eu vou fazer o bem, fazer algo para alguém, sem esperar nada de troca. É aprendizado. Tudo bem que a gente paga em 12 vezes, né? Então, para a gente fechar aqui, um 10 minutos, para pegar aqui um processo de como essa prece é sentida. É lento e progressivo. Eu tenho um momento de atração, de reconhecimento, a recepção da ideia e do acoplamento bioenergético e a mudança de comportamento. Esse bioenergético é o magnetismo. Então, o espírito sente atração através do pensamento, afinidade e sintonia.
pelo seu processo de oração, pela como você está fazendo a oração. O Espírito faz o reconhecimento da vida da pessoa, observando o seu comportamento individual e social, sentimentos, emoções, desejos e sensações. Bom, por isso que ele tem que estar harmonizado. O Espírito projeta na mente do indivíduo uma forma de pensamento. Quando aceita a sugestão, ela é realizada por emissões mentais de forma contínua pelo Espírito, e na tela mental do encarnado, uma ideia fixa que passa a projetar-se em regime de circuito fechado, intercâmbio psíquico. Ele vai nos alimentando e nos fortalecendo dentro daquele campo de ideação que é o que nós vamos conquistar, sendo no tempo de Deus, não no nosso tempo. Acoplamentos perispírito com perispírito e afinização das aulas. Os dois campos de radiação. Espírito traz reflexo da sua interferência no comportamento do encarnado através da ação dos pensamentos, aquilo que ele precisa para seus desejos. Então é sempre sentir e pensar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu achei na apostila lá eu tenho lá em casa, antiga. Nós temos do lado de lá um encarnado com problema de família. E do lado de cá, o espírito protetor para dar sugestões. Mas vejam que eles estão num campo de influência diferenciado de radiação. A psicosfera do espírito está mais pura, a dele está mais escura. Então, quando o espírito se aproximar da corrente dele para ajudar, o que vai acontecer? Os dois vão entrar num campo de atmosfera comum. Por isso que eu sempre falo, quando a gente faz uma sintonia com o espírito malévolo, hipócrita, viciado, como que o indivíduo vai sair se ele está no campo de radiação 2 vezes o que era antes? Essa irradiação aqui somou-se uma com a outra. A psicosfera passa a ser única. Como que o indivíduo vai sair daí? Porque esse campo de energia é o que representa esse aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, vai conseguir, lento e progressivamente, ter que chegar. Não é assim mudar. Ele vai interferindo lento e progressivamente na nossa vida. Isso é feito muito pelo Espírito Protetor também. E para a gente fechar, centurião. Essa é a fé do centurião, a fé do princípio inteligente de um centurião à época de Jesus. Vamos ver. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou um homem de sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazer isto, e ele faz. Olha só agora. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por quê? Por quê? Vai ao encontro e veja que o seu criado se sarou. Ele entendia que Jesus já era líder, que não precisava nem necessitava a presença dele lá, bastava ele pensar. E Jesus não conhecia o criado. Por isso que a gente fala, esse está lá na época de Jesus, e a gente ainda não tem essa fé de orar e ter essa certeza de que Jesus está nos ajudando.
Então, quando a gente fazer uma prece, pode fazer a prece final? Hein, Felipe? Pode fazer a prece final? Me vê a ideia aqui, eu vou fazer. Vamos ficar com essa imagem na mente. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar essa imagem. Jesus orou. Vamos fazer uma comunhão de pensamento, que é todos nós pensando na mesma imagem. Essa é a ideia que nós estamos levando ao plano espiritual. Jesus, mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos reunidos nesta casa de caminho, buscando aprender um pouco mais dos seus ensinamentos à luz do Consolador prometido. Senhor, estamos mentalizando a imagem que temos para nos conectar com seus propósitos espirituais, para que eles possam estar conosco neste momento, nos amparando, nos abençoando, nos fortalecendo, e que essa nossa psicosfera possa absorver tudo de bom que a espiritualidade está nos dando agora. Um pouco de reflexão, de silêncio, banho de luz, banho de luz, banho de luz dos propósitos espirituais a todos nós. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão ao Consolador prometido e gratidão à casa que nos ofereceu esses momentos tão agradáveis aos nossos espíritos. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Feliz dia contigo. Agradecemos então ao nosso amigo Célio, a oportunidade de esclarecimento do estudo da noite de hoje, no tocante ao tema Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Só alguns recados para depois a gente passar para a nossa segunda etapa, que é o passe magnético. No próximo domingo nós temos a palestra com a Estael de Oliveira. Ela vai falar sobre a cólera. E na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui é o Marco Antônio. Ele vai falar sobre leis de causa e efeito. Nós temos também algumas orientações já vindo da reunião de diretoria da casa e que nós vamos passar para vocês. No final desse mês, no dia 27 de agosto, nós vamos ter uma palestra comemorativa falando sobre a vida e obras de Bezerra de Menezes. E nesse dia nós vamos retomar as pizzas fritas. Então nós vamos fazer uma venda de pizza frita no dia 27 de agosto, aqui na casa, quem desejar. Então nesse dia vai ter a palestra e após a palestra nós vamos vender as pizzas fritas também. Os trabalhadores e colaboradores da casa, nós vamos realizar um evento no dia 29 de agosto, que é o dia do aniversário de Bezerra, é uma sexta-feira. Nós vamos promover um chá de amigos da EDAC. Então, na sexta-feira, dia 29 de agosto, nós estamos convidando os trabalhadores, colaboradores, os voluntários, para que possam estar aqui com a gente, para que a gente possa tirar uma noite de conversa com essas pessoas que fazem a engrenagem da EDAC todo dia, todo mês, todo ano. Então, nós vamos fazer um ciclo de conversas com esses trabalhadores também. E eu não sei se vocês perceberam também, nós estamos numa retomada de umas obras, a gente está fazendo algumas
fazendo algumas obras, ou então assim, a gente está melhorando, né, pelo menos a nossa frente da casa, né, a frente da nossa instituição, e com isso a gente conta com a colaboração de todos para que a gente possa continuar com as nossas atividades e também mantendo a manutenção da casa. Então, com isso também nós estamos instituindo uma campanha. E dentro dessa campanha nós estamos reafirmando 2 pontos. Primeiro, aqueles que são sócios e contribuintes da casa, lembrando que em janeiro do próximo ano vai haver uma nova assembleia de ordinário, como todo ano tem, mas essa assembleia é para ter ali uma nova gestão, compor uma nova gestão da casa. Então nós pedimos que aos sócios contribuintes que estejam com as suas mensalidades em dia, para que possam cumprir com o mandato, para que possam cumprir com as obrigações que está ali no Estatuto, que quem deseja conhecer um pouco do Estatuto, tem um exemplar ali perto dos livros de vibrações de encarnados e desencarnados. Mas aqueles também que possam colaborar com as obras da casa também, nós dispomos a nossa chave Pix, né? Tem ali no quadro também, mas nós temos ali também alguns números para que a gente possa cumprir com algumas obras ainda que nós pretendemos realizar até a próxima gestão da diretoria. Então a gente pretende colocar um piso ali na abertura, terminar o empoço das paredes aqui da frente, né? Nós vamos fazer uma pintura também da parte externa. Então nós temos algumas obras a cumprir e a gente sabe de que com o caixa que nós temos, nós não vamos conseguir realizar essas obras. Então contamos com a colaboração daqueles que estão chegando, né, quem pode nos ajudar, e aqueles que são sócios contribuintes também. Nós pedimos que vão na secretaria lá para que a gente possa ali acertar, fazer o trâmite mensal conforme acordado, para que a gente possa também garantir a Assembleia Ordinária no janeiro, tendo uma nova composição da diretoria. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês é somente o seguinte, né? Então, dia 27 de agosto nós vamos ter a pizza frita, também para auxiliar na manutenção da casa, auxiliar nas obras da casa. E no dia 29 de agosto, um encontro de amigos da EDAC. Eu falei trabalhadores, mas quem desejar vir na sexta-feira será bem-vindo. Nós vamos fazer um bate-papo entre os colaboradores da instituição, né? Então, dado o recado, também lembramos de que a evangelização ela retoma suas atividades nesse sábado. Ela tirou das férias, agora nós vamos retomando as atividades no sábado, a evangelização. Lembrar também que o estudo sistematizado da casa também mudou de horário, né? Agora é segundas-feiras, às 19 horas, com o Rogério aqui presencial. Estudo sistematizado, gente, é um estudo importantíssimo para a formação do trabalhador. Quem tem desejo de conhecer a doutrina espírita por completo, estudo sistematizado vale muito a pena, né? A casa ela abre as portas para conhecer bem o espiritismo. Temos plantão de passe, segundas-feiras pela manhã, de 8 às 9, e temos o plantão de passe nas sextas-feiras também, de 4 às 5 da tarde, com o Altamir que abre as portas para fazer também, aplicar o passe àqueles que desejarem da comunidade. E os estudos e as programações são totalmente divulgados nas nossas redes sociais, que tudo que a gente divulga aqui está no nosso Facebook, está no nosso blog e também está no nosso Instagram. Está tudo lá, é só vocês acompanharem, tá? Então, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.